Sabe que o que acontece com o Grêmio no ano de 2025, né? Ele beira o surreal, né? E vocês vejam, a gente tá terminando um jogo que nós ganhamos. Então, se a gente olhar só pelo placar, vai pensar assim: poxa, Bagé, por que tu não tá comemorando com um pouco mais é, de vontade, de gana, né? De, de realização, de felicidade? Porque o Grêmio desperdiçou a chance de ficar em primeiro no grupo. E eu quero começar pela parte boa. Pela parte boa, eu quero começar pelo Riquelme, o garoto com a camisa 65. Eu quero começar pelo Jardiel, que entrou agora no segundo tempo. E não é que eles fizeram mais. Eles fizeram muito mais que os cascudos. O Grêmio teve várias ofertas de vencer com facilidade o jogo e o Grêmio não aproveitou. Teve dois jogadores do adversário expulsos. Imagina num time que tem tanta dificuldade técnica jogar com dois a menos. Perdeu um com cerca de 39 minutos do primeiro tempo. Perdeu um segundo jogador com cerca de 39 minutos do segundo tempo. E eu tô começando pelos garotos, pelo Riquelme e pelo Jardiel, porque vejam vocês, o Riquelme, ele chegou no início da tarde no hotel de concentração do Grêmio. Ele sequer dormiu e jantou na noite passada com os colegas dele do time profissional. E ele entrou e ali é a chance da vida. E sabe o que ele faz no lance do gol do Grêmio? Ele já tinha mostrado qualidade na primeira vez que ele tocou na bola. Ele se posiciona no vazio. Ele vê o Pavão ir na linha de fundo, acho que é o Pavão que vai na linha de fundo para fazer a jogada, e ele se posiciona de uma forma no espaço vazio. Vou me posicionar aqui, onde eu não tô sendo marcado por ninguém. E é justamente o oposto do que os cascudos do Grêmio têm feito. Os cascudos se escondem. Quando o Grêmio tem a bola, os cascudos se projetam atrás do adversário. Eles se automarcam, justamente para ficar mais fácil. O Riquelme não. O Riquelme foi pro espaço, fazia, a bola veio, e ele faz uma outra coisa que os cascudos não fazem. Ele tira do goleiro, ele não chuta em cima do goleiro. Mas eu quero pegar dois cascudos, e dois cascudos que custaram muito caro aos cofres do Grêmio. E eles jogaram fora. A chance do Grêmio, mesmo com todos os percalços ao longo da temporada de 2025, o Grêmio teve tudo à sua feição para classificar em primeiro no grupo, ir para as oitavas de final, botar mais dinheiro no bolso. Mas, com 13 minutos do primeiro tempo, tem um pênalti que o Arezzo vai de uma maneira displicente. O Arezzo vai de uma forma a cobrar um pênalti que fosse numa gestão que tratasse as coisas do Grêmio com seriedade, provavelmente ele seria até punido. Ele teria parte do salário dele, ele teria multa. Porque alguém tem que dizer para ele assim: filho, olha a dificuldade que essa torcida está passando. Olha a dificuldade que o clube está passando ao longo do ano. Tu não tem o direito de perder um pênalti com 13 minutos de jogo, chutando a bola da forma que tu chutou, contra o Sportivo Luquenho e sendo o goleiro o terceiro goleiro dos caras. Tu não tem esse direito. Tu vai ter que chutar em cima, porque se tu chutar embaixo, qualquer pênalti que tu vai bater embaixo, para bater baixo tu tem que bater lá muito rente do pé da trave, porque senão a tendência do goleiro pegar, se ele acertar o canto, é muito grande. E ele corre para cobrar o pênalti, o Arezzo, fazendo o que a gente chama na linguagem do futebol de telegrafar. Ele mostrou o canto que ele ia bater. E o que fez o terceiro goleiro do Sportivo Luquenho? Pegou. Só que no final do jogo, ali, sei lá, 35, 36, porque eu nem anotei, o Jardiel, outro garoto, outro guri, formado na base do Grêmio, ele que é centroavante, mas ele viu que se ele ficar parado a bola não ia chegar para ele, ele faz uma jogada na linha de fundo, ele vence a jogada, ele olha para dentro da área e ele vê o Kike Oliveira entrando sozinho. O que ele faz? Vou dar esse gol para ele. E ele passa como se fosse com as mãos. E sabe o que faz o Kike Oliveira da seleção uruguaia? Jogador de quase 5 milhões de dólares. Ele sobe de olho fechado e ele cabeceia com o tempo errado e cabeceia com o coco da cabeça. E qualquer pessoa que tenha chutado uma vez a bola na vida e tenha jogado no campinho de terra, no asfalto, em qualquer lugar, sabe que cabeceio é testa. Tu pode até ir com o olho fechado, porque nem todo mundo era o Jardel que subia olhando o que ele ia fazer, sabendo o que ele ia fazer. Mas tu vai com a testa na bola. Tu precisa dar um testaço na bola. E o Kike Oliveira chuta lá pra cima. Mas não contente, aliás, cabeceia lá pra cima. Não contente,
Logo depois, tem uma outra oportunidade pro Kiko Oliveira. E ela sobra a bola, o goleiro já meio desazado e o gol. E ele dá-lhe uma pancada e isola a bola para cima. Ou seja, o Grêmio teve várias oportunidades de fazer o placar que precisava. Porque o outro jogo terminou em 2-2, um jogo inesperado. O Clube Atlético Grau chegou a estar ganhando o jogo. Chegou a virar o jogo e aí depois sofreu o empate. Então, é tão ruim tudo que está acontecendo no Grêmio que acontece esse tipo de coisa. E por que a gente está dizendo que tem que botar quem tem vontade? Por que o que mais me irrita enquanto torcedor do Grêmio é a falta de vontade e a falta de comprometimento? Porque isso ficou evidente no pênalti do Arezo. E vejam, senhores, que a cada jogo que passa a gente diz o seguinte: o Bright White não está bem, tem que entrar o Arezo. Aí entra o Arezo. E aí a gente vê que o grande problema é que eles estão desconectados. É como se eles não sentissem o que está acontecendo. É isso que me irrita, me entristece. É um público hoje na Arena de pouco mais de 5 mil torcedores no público total. Isso é Grêmio, senhores. É muito sério, isso não pode acontecer no Grêmio. O Grêmio acostumou, às vezes que caiu e às vezes que perdeu as batalhas, mas perder lutando, que é o que os meninos fizeram. É o que fez o Riquelme, é o que fez o Jardiel. Sabe o que o Kiko Oliveira vai fazer agora? Vai dormir tranquilamente. E talvez ele se preocupe se no dia 5 atrasar o salário dele. Vocês acham que o Arezo vai ficar incomodado porque ele desperdiçou um pênalti? Para ele é só mais um. Porque foi tratado o jogo dessa forma também. O Grêmio entrou em campo a cumprir um carnê. E aí as coisas começaram a acontecer e daqui a pouco começa o jogo do Atlético Grau com o Godoy Cruz e o placar vai movimentando e aí nós começamos a enlouquecer aqui para perguntar, vem cá, o que precisa agora? Aí tem hora que tem um momento ali do placar lá do outro jogo que tu precisava de 2 gols de diferença. Opa, 2 gols de diferença, era para mim já ter... Eu fiz um e o Arezo desperdiçou outro, eu já poderia estar com aqueles 2 gols. Então, tem uma coisa muito desconexa em tudo que está acontecendo no Grêmio. O que está faltando no Grêmio é comprometimento. E não é de hoje. E eu não esperava que o jogo hoje fosse um jogo de concatenação, de troca de passe, de pequena triangulação, de ampliação de espaço, de jogada na linha de fundo, de controle de meio campo, de posse de bola. Não, eu não posso exigir isso. Eu não posso exigir isso atualmente do Grêmio titular. Imagina se eu vou usar e utilizar e exigir isso do Grêmio esfacelado, de um Grêmio que foi utilizado pelo Mano Menezes hoje, porque ele também está pensando no domingo, no jogo contra o Juventude. Olha quanta melancolia. O jogo de hoje foi o jogo da melancolia. Dia feio, chuvoso, frio, pouca gente na arena. E explica por que tem pouca gente na arena. Que bom que entraram os garotos. E que bom que o Riquelme, que tem nome de craque, mas tem estrela. Primeira oportunidade que ele tem no time profissional. O que ele faz? Um gol. Um gol importante, porque o Grêmio sai de campo não conseguindo o objetivo do resultado paralelo, a vantagem de gols precisava, mas o Grêmio sai vitorioso. Ele já tem um tamanho diferente dos outros jogadores. O Jardiel fez em campo hoje, em poucos minutos, mais do que o Arezo e o Bright White fazem juntos. E o Arezo e o Bright White custam mais de 1,5 milhão por mês. O Jardiel não ganha nem 100 mil. Então eu acho que vai chegar no momento que se a gente não tem capacidade via direção de contratar bons jogadores, que nós tenhamos a capacidade de entender dentro do grupo que nós temos e principalmente quem está mais afim de jogar. O que o Arezo fez hoje no pênalti com a camisa do Grêmio, ele não pode fazer em lugar nenhum. E ele não deveria fazer no Grêmio, porque ele deveria saber o tamanho e o peso que é jogar com a camisa do Grêmio. E o peso que tem o torcedor do Grêmio. Mas o Arezo, ele está envolvido por uma situação que está, de certa forma, atrapalhando todo o Grêmio. Que é um Grêmio desconectado da realidade, desconectado até da sua torcida. Sim, o Grêmio ganhou. Isso é muito bom. Mas o Grêmio poderia ter passado em primeiro. E o Grêmio só não fez isso, mesmo tendo 2 jogadores a mais e jogando contra um time que é 10º colocado no Campeonato Paraguai, de um total de 12 clubes, e principalmente um time que jogou hoje com o seu 3º goleiro, porque o centroavante escalado para começar o jogo, comprado a peso de ouro, que estava no futebol da Espanha, ele simplesmente
andou. Ele bateu um pênalti como se ele estivesse brincando com a família dele em casa, num final de semana, sem comprometimento nenhum. Que bom que entraram o Riquelme e o Jardiel. Porque eu quero o Grêmio do Riquelme e do Jardiel. Eu não quero o Grêmio do Arezzo, do Kik, eu não quero o Grêmio do Pavon, eu não quero o Grêmio do Gemerson. Eu só quero o Grêmio de volta. E o Grêmio de volta é o Grêmio mais do Riquelme e mais do Jardiel. É um Grêmio de vontade e comprometimento. E infelizmente faltou isso pro Grêmio hoje.